Olá, eu sou a Manuela Dávila Eu sou a Daniele Balbi. e nós estamos juntas no Contra-Golpe. Quando acabar isso aqui, a gente vai conseguir falar junto um dia, Dani. A semana é cheia de fatos relacionados a esse esquema de distribuição de notícias falsas pelo presidente da República, né? A gente viu esse episódio dele anunciar que tinha um documento do Tribunal de Contas da União dizendo que os mortos do Covid não eram mortos do Covid. Aí depois se descobre, né, que o pai do auditor tinha sido colega dele, quer dizer, é um método muito tradicional de distribuição de notícias falsas. Tu cria o fato, distribui esse fato, né, legitima com a autoridade do TCU e depois o TCU desmente, né, e aquilo já está no ar e as pessoas já estão acreditando. Também nessa semana a PF fez duas operações, né, aquela que mostra que várias das contas ligadas aos atos antidemocráticos estavam no Planalto e outra que mostra o envolvimento da primeira-dama no gabinete do ódio, né? Mas o fato que a gente não pode naturalizar, normalizar, tornar rotineiro no Brasil, mas que lamentavelmente é a execução da Kathleen, né, grávida, na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma notícia que acho que chocou a todas e todos, causou uma comoção, acho muito por conta da força do movimento negro, dos movimentos sociais articulados em pautar o racismo, as formas pelas quais o racismo faz vítimas no Brasil. Desde 2019, Manu, nós tivemos um aumento de 73% do número de mortes de pessoas negras no Brasil, vítimas de incursões policiais, mortos pela polícia, que deveria proteger essas pessoas. Então, em 2019, nós tivemos, só para a gente ter a noção do tamanho do problema, 1.814 mortos pela polícia, né? Desses 1.814, um aumento de cerca de 70% no total de mortes, se comparado ao ano de 2018, 86% do total são de mulheres e homens negras e negros. Ou seja, dois grandes equívocos, dois grandes problemas se juntam e chegam a esse resultado. Uma polícia violenta, uma polícia que tem uma inclinação genocida, né, e uma estrutura social que condena as pessoas pela cor da pele e faz as pessoas negras serem alvo. E eu acho, Dani, a mim particularmente, eu acho que a imagem é muito forte, né? Porque a Kathleen, ela tinha a imagem da mulher gerando a vida. E eu vi que desde 2017, 15 grávidas foram atingidas, 8 morreram no Rio de Janeiro. Curioso, quando você fala isso, eu lembro da minha mãe, que sempre relata que a gente morava no Engenho da Rainha, e ela diz que com 9 meses ela teve a sorte, quando gestante de mim, teve a sorte de não ser atingida por uma incursão policial. A Kathleen, ela tinha 24 anos, se eu não me engano, ela estava grávida de 4 meses, e ela era formada em design, trabalhava numa grande loja de confecção, numa marca famosa no Rio de Janeiro. Uma ação horrível, né, Dani? Pois o que a gente acompanhou, conseguiu apurar, foi que a própria marca construiu uma ação para que gerasse fundos para a família da Kathleen. Só que esses fundos, eles seriam retirados da comissão das vendedoras, né? Não, da própria Kathleen. Eles disponibilizaram, é sinistro, Dani, eles disponibilizaram o código dela para as pessoas comprarem usando o código como se ela estivesse trabalhando. Então, mesmo depois de morta, ela seguiu dando lucro para a farm. O capitalismo na sua face mais cruel. Não, é a hiperexploração do trabalho sobre corpos negros, né? Vidas negras, trabalhadoras e trabalhadores negros são entendidos pelo sistema e pelo mercado de trabalho, e por um sistema racista brasileiro, como corpos dos quais a gente extrai mais-valia e descarta. Então é muito chocante. E aí acho que nesse exemplo, Manu, a gente consegue ver a relação entre classe e raça no Brasil, quer dizer, que são questões que são diferentes, são fundamentos, são fenômenos distintos, mas que estão sempre se cruzando. Existe um debate muito grande, muito intenso, né? Se a questão de raça, quando se fala sobre raça, é só sobre identidade, né?
Mas, na realidade, esse exemplo nos traz toda a complexidade da questão. Tem até o último vídeo da Olivia Santana no canal, é sobre isso. Ela fala, racismo é só sobre identidade, né? Ou raça é só sobre identidade. Então, é sobre identidade, porque a Kathleen era uma mulher negra. É essa identidade que a polícia identifica, né? São esses corpos que a polícia identifica como os corpos a serem exterminados, mas é também sobre classe, né? Como esse corpo que trabalha segue sendo explorado depois de morto, né? O racismo, a forma de discriminação pela pertença étnica, pelos traços fenotípicos negros, né, de pessoas negras e negros, ele serve diretamente ao capitalismo. Ele impacta primeiramente pessoas negras, mas ao conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores. E o racismo ele se manifesta para nós, né, na dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, né, na necessidade sempre de estar reafirmando a sua cidadania por uma série de expedientes, seja formação, seja a conduta, enfim, no espaço público, né? O medo que a gente tem de ser parada pela polícia. A mim sempre me choca a imagem da mãe ou do pai da vítima da ação policial tendo que reconstruir a trajetória daquela pessoa diante do extermínio do Estado, né? Então, por exemplo, a mãe da Kathleen reafirmava a dignidade dela. Que essa historinha que é contada há anos aí na televisão, que foi troca de tiro, que a polícia foi recebida a tiro. Quem foi recebida a tiro foi minha filha, a minha única filha. Eu tive ela com 15 anos, mas eu nunca fraquejei como mãe, tá? Eu fiz tudo que eu podia e não podia para ela não ser uma mulher de bandido, para ela não ser uma vagabunda. Então, se você chegar lá, as pessoas respeitam ela. Kathleen Romeu é exemplo. Então, respeita a memória da minha filha. Ao invés de estar sofrendo a dor da perda, está sofrendo a dor da segunda profanação do corpo, né? Que morreu e era digno. Como se existissem os corpos que não... né, que pudessem ser exterminados mesmo, né? É uma loucura, é um mecanismo cruel, né, Dani? A gente observa essa necessidade de se contrapor à versão naturalizada ou à versão acatada de que pessoas em contexto de favela, sobretudo corpos negros, que são corpos matáveis, podem morrer sem qualquer justificativa, porque são, naturalmente, sem qualquer questionamento, pessoas de conduta questionável, ou envolvidas com tráfico de drogas, ou, enfim, com uma série de outras fantasias que pesam sobre a memória, a trajetória de vida dessas pessoas. Então, acho que isso também se relaciona com esses dois aspectos, quer dizer, o corpo negro como aquele que pode ser descartado, aquele que vale menos, e um processo, na realidade, de manutenção das violências do período escravocrata, hoje, infelizmente, apenas reatualizadas, e a criminalização da pobreza, né, da pobreza, dos espaços de pobreza, a naturalização da ausência do Estado no combate à pobreza e, portanto, a criminalização da pobreza. Então, essas mães, esses pais, esses familiares em geral, eles têm sempre, toda vez que estes corpos, infelizmente, tombam pela mão do Estado, tem sempre de estar reafirmando que eram corpos, enfim, que merecem dignidade. É como se eles estivessem num grito oco contra a naturalização do descarte, da morte, do assassinato de pessoas negras e pobres. Eu fico pensando, ainda tem gente que acha, né, que é possível pensar um projeto de desenvolvimento para o Brasil que não tenha centralidade na luta antirracista, né, que não conecte fortemente. Quer dizer, é possível, Dani, imaginar um Brasil que se desenvolva e que seja justo com o seu povo trabalhador, sem enfrentar o racismo? Acho inviável pensar em qualquer projeto de construção ou reconstrução da democracia sem enfrentar esse problema de frente. A perpetuação do racismo, a continuidade de sistemas muito similares, né, legados da escravização de pessoas negras. Nós precisamos, para construir um processo, um projeto, na realidade, um país desenvolvido, um país que entregue condições para a maior parte da sua população, que é a classe trabalhadora, de se inserir enquanto cidadã na lógica, na dinâmica dessa própria construção dessa nação, nós precisamos enfrentar o racismo. Então, a luta da esquerda tem que ser antirracista. Fica a dica para quem ainda não sabe, né, Dani? Ou para quem ainda acha que é uma questão menor dentro das questões do Brasil.
Dani, é uma alegria falar contigo vacinada. Dani é nossa primeira. A Dani chegou aqui reclamando de efeitos colaterais e a gente teve que explicar para ela que é falta de educação. Poder? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom. Beijo, Dani. Fica bem. Beijo, pessoal. Já sabe, quem gostou, curte. Quem curtiu, compartilha. E vamos levar o canal da TV Grabois pra frente. Um beijo.